Virando o jogo. Oferecimento Banrisul. Aqui é a nossa casa e nela nossa parceria faz a diferença. Banrisul e Fê Comércio Sesc Senac. A força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Muito boa noite, estamos começando o Virando o Jogo desta terça-feira, ao vivo pela RDC TV, canais 24 e 524 na Claro Net TV, para o estado do Rio Grande do Sul. E também para o nosso estado, para o Brasil e para o mundo todo, você podendo acompanhar a nossa programação através das plataformas digitais. Nas lives, como estamos agora com o Virando o Jogo, você tem nas redes sociais aí, você tem no Facebook, no Twitter e no YouTube. Para todas elas, RDC TV Digital. Se você preferir a nossa programação real time, você acessa o nosso portal rdctv.com.br/ao vivo e tem a programação na íntegra real time da RDC TV, tá certo? E as novidades, você sabe, as novidades estão no Instagram, RDC TV Digital no Instagram, para você saber das promoções, inclusive, né, que a RDC faz aí para todos vocês, tá bom? Bom, virando o jogo de hoje, estamos aí já, hoje já tem Libertadores, infelizmente não temos mais representantes nossos na Libertadores da América, mas as semifinais começam hoje, né, no jogo entre River Plate e Palmeiras, em Buenos Aires. Depois amanhã tem Boca e Santos também em Buenos Aires. Mas nós temos Campeonato Brasileiro e essa é a nossa realidade para Grêmio Internacional, temos também a Série B, o Juventude, brigando para se manter no G4, hoje é o terceiro colocado, mas tem uma parada duríssima, porque vai enfrentar o Cuiabá na casa do Cuiabá, e tudo isso será objeto de análise aqui no Virando o Jogo. Heloísa Bordim, sempre aqui, boa noite, Elô. Tudo bem, Rogério, boa noite também para os colegas, sempre aqui, né? Isso aí. Uma honra sempre. Muito obrigado. Charlie Veloso, seja bem-vindo aí. O Charlie veio quando eu não estava aqui no programa, né? Exatamente, Acho que era o Thiago que estava apresentando. Thiago e o Paulo Nunes lá. E o Paulinho Nunes. O Paulo Nunes. Aliás, quero mandar um grande abraço para o Paulo Nunes, que no final do ano passado, né, apresentou aqui o Virando o Jogo. Eu fico muito satisfeito quando eu vejo, primeiro foi o Diogo, depois o Thiago, estou tentando com a Elô também para apresentar, né, e o Paulo Nunes, né, nesse final de ano que apresentou os 3 últimos programas, aliás, os 2 últimos programas de 2020 e o primeiro programa de 2021. Grande abraço para o Paulinho Nunes, foi muito bem, né, e eu fico realmente muito satisfeito com isso. Matheus Schenck já esteve aqui quando eu apresentei o programa. Exato. É que eu fico colocando dessa gurizada toda, né, para apresentar o programa. E eu gosto muito disso, realmente gosto de ver a nova geração categoria de base, entrando firme. Mas já uma categoria de base assim, a exemplo do que acontece... Não é tão base no nosso caso. Mas que acontece no Grêmio, né? Uma base que eu vejo que o Grêmio faz isso. Prepara melhor, e a gente tem debatido isso no programa, prepara melhor que o Internacional. Aliás, Matheus, nós vamos também falar, porque hoje foi apresentado oficialmente para o público o novo, podemos dizer, gestor executivo do futebol do Internacional, né? Que vem precedido aí de boas informações e de bons trabalhos realizados. Seja bem-vindo mais uma vez ao programa, Matheus. Olá a todos, boa noite. Exatamente, Paulo Brax que falou justamente nessa questão da base, né? E falou até dando porcentagem, né? De 40% que ele quer, em algum tempo, 40% do elenco formado pela base, mas, palavras dele, performando. Isso é o importante. Aliás, já vamos começar o programa mostrando, né, um vídeo que foi produzido pela TV Inter, que é justamente foi quando o Paulo Brax teve o primeiro contato com os jogadores do Internacional. Vamos ver. Um desafio muito grande, mas que eu me sinto preparado para ele e, obviamente, conto com a ajuda de todos dentro do clube, da torcida também, para a gente poder desempenhar um excelente papel e conquistar objetivos igualmente grandes. Foi um papo muito aberto com os atletas, mostrando qual que vai ser o meu papel aqui no dia a dia com eles, um papel de suporte, um papel de ajuda, papel do executivo que vai estar ao lado dos atletas e dialogar com a presidência, com a comissão técnica. É uma honra muito grande fazer parte do Internacional e a gente vai dar sequência a esse trabalho. Então, eu brinquei com eles que a mudança ela é minha, de cidade e de clube. Não há mudança
com os atletas, numa mudança com a comissão técnica. Então, a continuidade de um trabalho, que é um trabalho exitoso, um trabalho que está dando certo, e a gente vai buscar metas grandes que são condizentes com a história do clube. Eu não conhecia, né, nem a fisionomia e nem a voz do Paulo Brax, mas se der algum problema no futebol, ele pode tentar FM, né, locutor de FM. Mas ele falou hoje na entrevista coletiva que ele já trabalhou na Rádio Globo, se eu não me engano, ele falou, né? É isso aí. Né? E também, se não der, pode tentar pinta na telenovela, alguma coisa assim, né? A pose dele é pose de galã. Tá tentando dizer que ele é bonito. Hein? Tá tentando dizer que ele é bonito. Não, mas quem disser que não tem, não é boa Presença. pinta o cara, é presa, né? É uma presença. É uma presença. Mas a gente quer, não é que ele encante dessa maneira, encante é isso sim, né? Fazendo o futebol do Internacional. Agora, 40% da base performando é uma coisa complicada. Na entrevista coletiva hoje do Paulo Brax, o João Batista Filho, meu colega da Bandeirantes, ele até levantou o número atual de quantos jogadores da base estão no elenco profissional. Dos 33 do elenco profissional hoje, 38% são oriundos da base, ou seja, a meta por si só, em termos de número, ela é fácil de ser atingida. O grande ponto é justamente o performando, é fazer com que esses garotos ganhem minutagem com rendimento bom, com rendimento de nível profissional. E esse é o grande desafio do Paulo Brax e da nova gestão do Internacional. Como é o nome do diretor da base que saiu? Deixa eu ver aqui que eu esqueci agora. Se eu descubro aqui. Porque ele disse no que publicou que Fabrício Delaix, é isso? Isso. Fabrício Delaix. Fabrício Delaix. Ele diz que deixa como legado 45% do grupo profissional atual com atletas oriundos da base. Isso ele colocou na publicação. Tá? Agora, a questão é justamente essa, que disse o Paulo Brax, que é performando. Porque a maioria dos jogadores do Internacional que chegam da base, eles não chegam tão prontos, não é questão de granalizar, mas é a comparação, não chegam tão prontos como os jogadores do Grêmio. E por que isso? Eu entendo que esse é o ponto-chave que o Internacional, né, tem que abordar. Não sei quem é que vem para a base, já está definido? É o Julinho, né? Isso. Que vem para fazer o trabalho de transição, né? Será diretor de transição, ele que vai fazer esse meio-campo Camargo. de observação da base e do clube, da equipe principal para tentar ver o que se encaixa, o que precisa, quais são as necessidades, o que precisa melhorar na base para ter o fruto no principal. Julinho Camargo anunciado hoje também. Bom, o Julinho Camargo já trabalhou no Internacional, não é? Treinador profissional. Julinho Camargo tem conhecimento e tem condições de fazer esse trabalho, não tenho dúvidas a respeito disso. Agora, como é que vai se desenvolver esse trabalho? Como é que vocês entendem que isso deva ser feito? E numa temporada tão difícil, né? Porque não tem tempo, né? O Campeonato Gaúcho começa uma semana depois que começa depois de terminar o Brasileiro. Então, vai ter pouquíssimo tempo e daqui a pouco tem a questão de Libertadores. O Paulo Brax até enfatizou que nesse momento o foco é buscar uma vaga direta no mínimo. Ele mais uma vez ressaltou que ainda busca o título brasileiro. O Alessandro Barcelos também já tinha falado isso, que ainda mira o Campeonato Brasileiro, mas no mínimo uma vaga direta para facilitar o calendário da temporada 2021. Eu acho que vai ter duas etapas, né? A primeira ao final do Brasileiro, né? Que eles vão ter que levar este trabalho de 2020 dentro de 2021 até o final do Brasileirão. E aí eu acho que a notícia boa que o Matheus salientou aqui é a questão de ter o gauchão e talvez não poder utilizar o seu elenco principal e poder sim colocar um time alternativo para jogar. Porque aí tu dá oportunidade, até acho que em demasia, para muita gente, mas consegue sim colher alguns bons valores. Eu acho que numa comparação, numa granalização, o Grêmio dá muito certo, chega mais preparado, porque tem alguém pensando nas oportunidades que se dá para os meninos que sobem da base. Eles não assumem titularidade imediatamente. Dá um processo de evolução de oportunidades dentro do elenco do Grêmio. Se sabe como o menino vai jogar, se ele vai despontar, mesmo assim, muitas vezes, tem que ter calma com esse menino, tem que ir colocando aos poucos.
E eu acho que, às vezes, no Internacional, de um modo, às vezes, ou ele vira titular imediato, né? Tivemos o caso do Zé Gabriel, assumiu a zaga do Internacional, o Bruno Fux foi vendido de imediato, e algumas oportunidades, tem uma oportunidade num jogo, fica 2 sem jogar, passa alguém na frente, contrata alguém emergente, supre a vaga. Eu acho que é um pouco diferente as duas. Pois é, esse exemplo que tu traz, Charlie, é importante. O Zé Gabriel. Inclusive, eu ouvia hoje na Rádio Grenal, Heloíse, né, foi tema de discussão no programa do meio-dia. Do Dupla em Debate, foi tema de discussão. Que era o Zé Gabriel, depois entrou a comparação com o Jeromel. Com o Jeromel. Aliás, o Jeromel continuou sendo comparação. Agora de noite eu estava vindo para cá, era com o D'Alessandro. Aí era questão de, né, títulos de idolatria. Mas eu quero pegar o exemplo do Zé Gabriel. O Zé Gabriel veio da base, foi colocado numa posição que me parece não era de origem dele. Volante, né? Volante de origem, foi colocado como zagueiro dentro do processo que era o time do Eduardo Cudê. Tá? Foi criticado porque o torcedor colorado, uma parcela, tem uma paixão pelo Rodrigo Moledo, porque é um jogador vigoroso e tudo mais. Ok, eu respeito isso. Tá? Mas aí vem o Abel e o Zé Gabriel é afastado. É afastado. Quer dizer, ele não é nem a segunda opção, porque quem é que está jogando no lugar do Moledo? Ele acaba fazendo com que o Lucas Ribeiro, que estava escanteado pelo Cudê, ganhe oportunidades que nunca tinha ganhado, né? Pois é. Então, é outro Moledo. Então, aí não é nem aproveitado como volante. Sabe? Então, essas questões que vêm da base, da desorganização do Internacional, é que eu me bato. Bom, mas eu não posso querer outra coisa do Internacional na gestão que foi do Marcelo Medeiros, a não ser uma coisa desorganizada. Né? Se não tem organização e comando lá da presidência, tu não vai ter lá embaixo também. Aí é o caso do diretor esse da base que sai, né? Colocando todas essas conquistas dele no Internacional, fazendo um relato do trabalho. Eu vejo, ok, é o lado pessoal dele, mas em termos da relação com o clube é meio fora de propósito. E esse performando também, eu acho que ele vai além do só em campo, né? Vai além depois de tu poder vender um jogador, porque teve um outro colega que ressaltou na entrevista coletiva hoje, quando questionou o Paulo Brax, que o Inter só conseguiu vender o Bruno Fux, né? No último ano, assim, que despontou, vamos dizer assim, e um clube se interessou. Então, o Inter também, não, assim como não consegue utilizar completamente os seus jogadores da base, o Inter não consegue vender por altos valores os jogadores da base, que é uma coisa que a gente vem vendo recorrentemente no Grêmio. E outro exemplo disso que o Charlie trouxe, de que ou joga ou nunca joga, é o Léo Ferreira, o Léo Muchacho, apesar de não ser oriundo da base do Inter, ele era emprestado, mas ele jogou a Copinha, foi campeão pelo Inter com a Copinha. Ele foi elevado para o time principal no ano passado, em julho, se eu não me engano, pelo Cudê. E ele jogou só um jogo como titular e depois ele nunca mais jogou. E agora o Inter decidiu não renovar esse empréstimo com ele, ele vai voltar para o seu time. Então, é outro exemplo de ou o Inter usa, ganha uma oportunidade, pode não ir bem, e o Inter não usa mais. E falta esse equilíbrio entre utilizar e não utilizar, ou utilizar da maneira correta, sabe? De saber que, claro, não vai acertar todos os passes, não vai conseguir entregar 100% por não ter tanta experiência, mas também que ele pode ir conseguindo essa experiência. Acho que falta esse equilíbrio no Inter. A gente vê que como é que o Inter vai conseguir vender um jogador como a gente está especulando agora, o PP, por 18 milhões de euros, se esse jogador não tem oportunidade, se ele não entra em campo praticamente, se não fica uma temporada estável no elenco profissional. O Everton, a gente bate tanto na tecla, o Everton surgiu em 2014, para ter o auge ali em 2018, e nem em 2017, que era o campeão da América, o auge dele foi em 2018, quando ele consegue ter realmente a titularidade em mãos. Então, e para ser vendido em 20, ou seja, olha o tempo de maturação, o tempo de performance do Everton surgindo, ganhando experiência.
qual o último jogador do Inter formado da base teve essa trajetória longa dentro do clube, dentro do elenco profissional, ganhando maturação, ganhando minutos, ganhando jogos, ganhando títulos e aí sim sendo vendido? O Bruno Fux, num processo normal, se fosse no Grêmio, talvez o Bruno Fux não fosse vendido. Com certeza não seria. Você Seria espera, valorizado. exato, espera. Seria valorizado. Espera. Mas o Bruno Fux, inclusive, eu entendo que houve uma coincidência. Primeiro, do esquema tático do Cudê, que precisava de um zagueiro com a qualidade de saída de bola do Bruno Fux. Tá? E, inclusive, foi muito criticado, e o Zé Gabriel também é criticado por errar alguns passes. Mas isso é normal e natural de um zagueiro que está vamos dizer, só não é a última posição porque tem um goleiro atrás dele, né? Mas tem que sair. E também não é normal no nosso futebol ter zagueiros que tenham essa qualidade. Pense nos zagueiros mais antigos. Quais eram os zagueiros que tinham qualidade de sair para o jogo do futebol brasileiro? Não era nenhuma coisa trabalhada, né? Nunca nem foi. Se cobrava isso. Era um Luiz Pereira da vida. Mauro Galvão caberia? Mauro Galvão, exatamente. Né? E aí a gente vai contando nos dedos de uma mão, talvez, os exemplos. Então, quando você tem uma mudança de paradigma, é difícil até para nós, mídia, e para o torcedor aceitar isso. Mas aí tinha um treinador que queria um novo padrão e tinha um vice de futebol na época, e que hoje é o presidente do Internacional, que bancou isso. Bancou até porque sabia que ele tinha uma missão dada pelo presidente, que tinha que pegar qualquer um que desse um pouquinho de caldo ali, empoderar esse jogador e fazer grana com ele. Tanto que eu tenho a mesma opinião. Fosse no Grêmio outro clube que não tivesse na situação financeira desesperadora do Internacional, o Bruno Fux ficaria, seria valorizado e seria posteriormente vendido por um valor bem superior do que foi. Eu acho que até o Luiz tocou num ponto interessante. O Inter é campeão da Copa São Paulo, né? Então, ou seja, há um valor. Se formou jogadores, talvez não se soube ter uma avaliação exata sobre esses atletas. Várias notícias durante o ano de 2020. O fulano foi avaliado, não vamos renovar. Jogou junto com os profissionais, com o Cudê, né? Cezinha, foi mandado embora. Será que não dava para aproveitar ninguém? E qual é a avaliação? Aí, enquanto a gente vê 2019, 2020, o Sarrafiori ter quantas oportunidades no time internacional? Guilherme Pato na Ponte Preta. Guilherme Pato, o Parede, o Lindoso, outros jogadores que a gente já sabe que vão entregar. E aí eu pergunto, com quem que a gente tem que ter paciência? Com esses atletas ou com o menino que vem da base? Eu me lembro de um jogo que o PP, que a gente estava comentando aqui dessa venda que o Grêmio pode fazer, o PP foi contra o CSA, um jogo horroroso, 0-0, e o PP saiu na cara do goleiro, deu uma cavada, jogou por cima da goleira. E nem por isso parou de ter oportunidades. No outro jogo... Ele perde o pênalti decisivo na Copa do Brasil, né? A gente nem lembrava. Para te ver a paciência e o método que se utiliza, pena que é uma granalização, né? Aí vai parecer que está pendendo para um lado, mas não é isso. É um método de que se faz a formação de base. Eu acho que o Inter faz mais bem feito do que o Grêmio hoje. Ganha mais dinheiro. Agora o Grêmio continua, aliás, quero abordar isso depois com vocês, né? Continua com, como é que chama? Grupo de transição, time de transição. E o Internacional acabou com o Inter B. Isso é outro ponto, que seria. Né? Então vamos falar sobre isso em seguidinha. Mas antes, como é hora do jantar agora, eu quero lembrar para vocês que o restaurante Churrascaria Santo Antônio é a primeira churrascaria do Brasil. São 85 anos de tradição e qualidade do Santo Antônio. E agora, com novidades também no cardápio. É claro que os filés tradicionais e o churrasco continuam, mas tem agora hambúrguer, tem também costela de porco, né? Em tudo naquele padrão que você já conhece do Santo Antônio. Pode pedir agora, 32 22 31 30. 32 22 31 30. Ou ir na Dr. Timóteo 465, o restaurante Santo Antônio, há 85 anos, no mesmo local. Vamos à mensagem do Sesc e a gente volta em seguida. Vamos continuar abordando essa questão aí do Internacional. E, claro, depois vamos falar dos jogos da dupla nesse meio de semana. Esta é a Jasmine. Ela tem um jeito muito positivo de levar a vida. Sim aqui, sim ali e sim ali também. E sim, Jasmine adora o seu trabalho, porque lá é sempre assim. Quem é policial pode fazer parte do Sesc? Sim.
E barbeiro pode? Claro, com certeza. O Sesc é para todo mundo, inclusive para você. Sesc, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Sesc, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. E por falar em força, se você está precisando de uma força aí para o seu carro, um amassado ou precisa um retoque de pintura, alguma coisa, o endereço certo é O Martelinho. O Martelinho, que fica na Avenida General Emílio Lúcio Esteves, 493, quase esquina com a Sertório. Desamassamento sem pintura ou pequenos reparos na pintura, ou ainda, se o carro não tiver nenhum problema desses, mas você quer dar uma garibada legal no carro, né, fazer o espelhamento, é lá no O Martelinho, tá certo? Bom, a pergunta que eu queria fazer para vocês é justamente sobre essa questão do... Eu estava vendo aqui como é o nome da empresa, que eu acho que foi junto com os dirigentes de futebol do Internacional, até com, me parece, com esse dirigente que saiu, né, o Fabrício Delaix, que sugeriu que eliminassem o Inter B. Vocês lembram? Confesso não lembrar agora, Rogério. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Porque sobre o que vocês falavam também das conquistas, né? O Inter Fabrício foi o campeão dos aspirantes, né? Campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior no ano passado, 2020, campeão brasileiro sub-23 em 2019, campeão brasileiro sub-23 em 2018, campeão brasileiro sub-23 em 2017. Então, títulos foram conquistados na base. Mas o que isso resultou em jogadores prontos para o time profissional? Vamos só fazer uma rápida comparação de novo com o Grêmio. O pessoal colorado vai nos odiar, mas desculpa, é um fato. Mas é o exemplo de sucesso. O que nós vamos falar de um clube como o Internacional, né, que teve uma gestão que em 4 anos não ganhou sequer um campeonato gaúcho e não chegou a ser finalista em 1 ou 2? E esse ano só no máximo conseguiu um final de turno, né? Não chegou nem na final de novo. Então... eu ia falar... No Campeonato Brasileiro de Aspirantes que o Inter ganhou em 2019, o gol do título do Inter contra o Grêmio, inclusive, foi um Grenal na final lá em Caxias, foi do Pedro Lucas. Onde está Pedro Lucas hoje? Não sei. Ele estava no Figueirense, daí deu aquele problema no Figueirense. CSA. Fez gol contra o Cruzeiro esses dias. Enquanto isso, o Grêmio, vocês talvez lembrem, que usou um grupo de transição no Campeonato Gaúcho de 2017? Ou 16? 17, começo de 17. Mas 17 foi que o Grêmio... Quase caiu, entre aspas, depois os profissionais assumiram, o Grêmio foi campeão. Naquele elenco de 2017, que o Grêmio estava com transição, que inclusive demitiu o técnico porque o transição estava... Acho que 17 campeão foi o Novo Hamburgo. 18. Foi 18 porque o Grêmio disputa o Mundial e depois volta com o time 18. Aquele time de 2018, no transição do Grêmio, tinha Jean-Pierre. O Grêmio não foi nada bem no gauchão com o transição. Mas esses jogadores jovens, incluindo o Jean-Pierre, estavam lá ganhando experiência, tomando pancada do Avenida em Santa Cruz do Sul. Os jogadores do Inter não têm essa oportunidade de se mostrar no elenco profissional, de receber essa pancada, de ir para Santa Cruz do Sul, encarar um estádio Eucaliptus com meia luz, tomar um 3-2, perder jogo, aprender, maturar. Os jogadores do Inter não têm essa condição hoje, e agora menos ainda, com a extinção do Sub-23. Onde esses caras vão jogar? Vão ganhar experiência no Operário de Ponta Grossa? Não é mais fácil você ganhar experiência aqui? Sim, no próprio clube. Eu já vi várias entrevistas de dirigentes do Inter falando que mais valia ganhar experiência. Para o próprio Pedro Lucas, eu lembro de uma entrevista, eu não lembro de quem, um dirigente do Inter falando que mais valia ele aprender com o Guerreiro treinando do que ele ser titular no CSA. Mas onde ele está hoje? Está no CSA. Pois é. Eu descobri aqui, Matheus, a empresa chama-se Double Pass. Double Pass. Cocriação com a Double Pass. Material construído norteará o caminho de formação e desenvolvimento por muitos anos, independente da direção e gestores. Tá bom. É algo, me parece, um tanto quanto petulante isso. Né? Mas tá bom, é o material que ele divulgou. Mas a empresa essa que sugeriu, e agora pelo jeito junto também com o Fabrício Delaix, que está saindo, né, é a Double Pass, que sugeriu que fosse extinto o Inter B. Aliás, não é a primeira vez, né? Quando o Giovanni Luigi foi presidente do Internacional,
Também, né? Também, né? O vice era o... Você, Rogério, que é Como um é que pouco era? mais experiente que nós... Deixa eu só lembrar, Matheus, como é que era o nome do vice-presidente? Até seria se o Aquino fosse ganhador na eleição. Não. O vice-presidente do Aquino. Que era de futebol, que ele já tinha anunciado. O Roberto Sigman. Roberto Sigman foi que na gestão do Giovanni Luigi terminou também com o Inter B. Desculpe, Matheus. Você, Rogério, que é um cara um pouco mais experiente, tem... Mais velho. Cabelos grisalhos, lindíssimos cabelos grisalhos, por sinal. Obrigado. Você vai lembrar... Posso concorrer com o bonitão aí que chegou para o Internacional? Com toda Posso, Se tivesse um casting para contratar alguém, contrataria você. Você talvez lembre que há 11 anos o Inter B começou jogando o Campeonato Gaúcho, treinado pelo Lisca. Eu lembro até um jogo Inter B e Ipiranga 4-2 no Beira-Rio. Teve gol, sabe de quem naquele jogo? Leandro Damião. Que no meio do ano estaria fazendo gol em final de Libertadores pelo Inter contra o Chivas. O Damião começou a maturar no Inter B, no Gauchão, na dificuldade, no jogo com 3 mil pessoas, janeiro, 40 graus. Isso não existe mais. E tem outro ponto também dessa equipe de transição, dessa importância, né? E agora, mais uma vez, citando o Grêmio, que foi o que aconteceu com o Patrick recentemente do Grêmio. Pode-se discutir se o Patrick joga bem, não joga bem, mas ele não estava numa fase boa na equipe principal, passou por uma lesão e pediu para retornar para a equipe de transição para poder pegar mais experiência, mais cancha, se recuperar melhor, para aí sim retornar à equipe principal. Então, acho que a equipe de transição, claro que não dá para virar, todo mundo que não está indo bem vai voltar, indo e volta, mas serve como uma forma de acolher novamente um jogador jovem que precisa de mais experiência para poder deixar ele mais pronto, maturando melhor, para depois sim na equipe. Vocês que estão mais ligados do que eu, né, durante todo o dia, nas coisas dos clubes, ou o presidente Alessandro Barcelos, ou o vice de futebol, João Patrício Hermann, ou mesmo Paulo Brax, algum deles tocou nesse assunto de reeditar o Inter B? Não, todos apenas ressaltam o uso da base, mas a base no profissional, sem haver uma transição oficial, um sub-23, que vá fazer esse trabalho de meia cancha. Não, é tudo Paulo Brax, direto do sub-20 ali. que citou até isso, o Paulo Brax citou até usar os 03, né, os nascidos em 2013, o que também é bem jovem, dar uma olhada para usar na equipe principal. E por mais que o Julinho Camargo chegue como diretor de transição, essa transição entre base e equipe principal, e não uma equipe de transição. Mas eu não consigo entender. Se vem um diretor de transição, que é um técnico profissional e sabidamente competente como o Julinho Camargo, inclusive para trabalhar jovens valores, por que então não reeditar o Inter B, que é um estágio intermediário que faz essa preparação? Seria interessante, seria muito interessante. Seria aquilo que a gente comentou ao longo do programa. Seria um momento de ter oportunidade, sequência na sua posição, uma cobrança intermediária, que não é aquela da base e não é a do profissional, é aquela cobrança de destaque entre aquele time, entre aquela base, para chegar um pouco mais maduro quando for profissional. Mas tem um preço a se pagar por isso, Rogério. Eu acho que é nesse fato que eu me atenho no Internacional. O Inter não está disposto a pagar o preço para colocar os meninos e dar sequência a eles no time. O Inter hoje não tem ninguém que assine e deixe, não fazer como o Zé Gabriel ou talvez como o Bruno Fux, de modo afoito a colocar no time titular. Eu não estou pedindo que eles sejam titulares do Internacional, mas que, em vez de ter um jogador que a gente já sabe o que vai entregar no banco de reservas, ter alguém da base, ter alguém que vai ganhar sequência, ter alguém que se possa esperar. Eles podem subir, podem descer de novo para a base, podem receber a oportunidade num jogo que não tem tal jogador para performar, que é a palavra do momento, mas acho que ninguém está disposto a pagar esse preço. Vou fazer uma pergunta. O Internacional agora no Gauchão, 2021, teria como colocar um time todo ele da base para jogar, mas e a cobrança por não ganhar gauchões há tanto tempo? Como é que faz? É uma boa pergunta. O torcedor teria paciência? O torcedor que também fala muito em aproveitar a base, teria paciência para dar suporte a um time praticamente só de meninos no Campeonato Gaúcho? É que eu acho que demandaria muita sinceridade da direção. Chegar e falar, pessoal, olha só, nós vamos usar um time
majoritariamente de garotos. O nosso objetivo aqui não é necessariamente obrigar esses caras a ganhar, é dar a cancha para eles, porque a gente confia nesses caras, eles são jovens, eles vão render não só títulos como dinheiro para o clube no futuro. Vamos abraçar essa causa. Deem força, independentemente do resultado. Se daqui a pouco volta o público no estádio, não vai lá para vaiar, vai lá para apoiar, saiba que o garoto está aprendendo. Esse discurso sincero, eu não vejo ninguém, inclusive no futebol brasileiro, tendo coragem de fazer. Eu acredito que o público no Campeonato Gaúcho ainda não vai voltar. Isso não. Acredito que não. E até porque a gente está vendo esse movimento na Europa, né, que está no período de inverno, lockdown na Inglaterra, no Reino Unido, né, lockdown na Alemanha e tudo mais. E eu não sei se isso não vai acontecer também, alguma restrição, quando o nosso inverno aqui, né, tomara que já tenha vacina e já venha antes, mas o próprio Reino Unido, que foi o primeiro a começar a vacinação, está lá. Está com lockdown agora essa semana também. Então, acredito que, voltando para a questão do futebol, nós não tenhamos ainda no Campeonato Gaúcho, pelo menos, se bem que o Campeonato Gaúcho vai ser tiro curtíssimo, né? É como dizem lá para a minha terra, em São Luís Gonzaga. Tem coisa de 12 datas, né? Vai ser coice de porco, né? Coice de porco é curtinho, então é coisa rápida. Eu tava só lembrando, Rogério, só para finalizar essas comparações antes que o torcedor colorado nos mate. Tem um cara no banco do Grêmio contra o São Paulo, no Morumbi, que me chamou muita atenção, a presença do Gui Azevedo, que é um jogador jovem, é um jogador de lado de campo, é um jogador da linha sucessória do Ferreira, daqui a pouco, do Elias também, jogadores que atuam ali pelo lado de campo. O Gui Azevedo, ele treinou com a seleção brasileira em 2018, na Copa América, quando a seleção veio jogar em Porto Alegre, fez parte do treinamento da seleção do Tite, vem ganhando experiência nos treinos e estava lá no Morumbi ganhando a experiência de um jogo encardidíssimo para o Grêmio. Que jogador da base do Inter ganha essa experiência hoje em dia? Não precisa nem entrar, mas só sentir o clima, tá no banco. Se bem que o Renato vem utilizando ele em algumas oportunidades. Bem eventual, né? Colocando tal, mas é importante isso, a tua lembrança de estar num jogo decisivo, né? Não precisa nem ter torcedor, é só sentir a pressão, o clima de vestiário, né, o olho do adversário, isso é importante, sem dúvida alguma. O interessante é que a gente fala num nome e logo após já vem outro nome que também está ali na vitrine do Grêmio, né? Tem o Elias, que está subindo, ainda não teve oportunidade ainda de jogar com um profissional, pelo menos eu não me lembro, mas o Elias está aí, esse menino já vem recebendo oportunidades, o Gui Azevedo, então... É uma fábrica, está vindo porque e agora porque tem eu um já método de fazer. Nas redes sociais eu já recebi hoje, nos grupos, falando sobre o Victor Bobson. Sim. Esse é um caso a ser estudado também, né? Que dizem que vai ser... Eu não sei que idade tem o Bobson. Ele não é mais nenhum gurizão, ele está com uns 23, 24, por aí já. É que o Bobson teve um ápice muito grande de seleção de base, foi cotado como uma das maiores promessas da base do Grêmio e após uma lesão ele começou a não render muito. Ele vem tendo seguidas lesões. 20 anos. E hoje ele até reserva. Ele tem 20? 20? Eu jurei que ele tinha uns 23. Pois é, porque já se comenta há mais tempo, e ele já era base. Bom, mas enfim, olha aqui, eu quero perguntar o seguinte, deixa eu ver aqui, pro Matheus Schenck. Qual é o sobrenome da Thalita? Varnava. Tá, porque, porra, fã-clube aqui, hein? Eu mandei para todo mundo hoje, me assistam lá, digam que eu sou o mais bonito. Tá? Não, tá aí, ó. Como o Matheus explica bem, viu? Ela tá dizendo aqui no Facebook, a Thalita. Quero mandar um grande abraço para a família Viegas, de Nova Santa Rita do Sul, a Eliana, o marido dela, o Ayrton, que estão nos acompanhando. O Raul é que eu não vi aqui, mas o Ayrton Martins Viegas e a Eliana Goré Fernandes Viegas estão acompanhando. Beijo para Vera Custódio Barbosa, gremistona, está sempre ligada no programa. Tá? Deixa eu ver quem mais aqui. Se tiver mensagem para o pessoal, para os 4 amigos lá do Kiko, muito cuidado. Ah, é? Muito cuidado. Muito cuidado. Não, mas hoje também eu vi uma na rádio que era do... Como é que é? Até o Pato acho que foi enrolado, o Patinho foi enrolado. O Pato Mori era do litoral. Como é que era a história do litoral?
Essa aí, para mim, foi novidade. É bom ter cuidado hoje em dia ao ler comentários. Né? Como é que é? O pessoal da Simas lá também, volta e meia, tá mandando. A mecânica lá, Simas, a mecânica tá lá sempre. Eles turbinam muito lá os carros, O litorâneo, 10 dias no litoral, mais 40, um mês, mais 15 dias. Quanto te... Como é que é? Te litorei, uma coisa assim. O pessoal é criativo, Eu já fui pego em algumas também, não tenha dúvida. Tá? Não tenha dúvida a respeito disso. Bom, mas no que não se tem dúvida alguma é da parceria do Banrisul com você, com a comunidade do Rio Grande do Sul. E com o app Banrisul Digital, você tem mais comodidade e segurança para resolver o que quiser sem precisar sair de casa. Sabemos que precisamos manter os cuidados e, por isso, o Banrisul está com você para curtir o verão sem aglomeração. Confira aí a mensagem do Banrisul e já voltamos. Imaginar um mundo melhor. É isso que as crianças fazem. É nelas que o Banrisul se inspira. Por isso, ampliamos os serviços em nossos canais digitais e contratamos uma das principais instituições de saúde do país para definir os protocolos de proteção para clientes e funcionários. É assim, cuidando da nossa casa e de quem vive nela, que vamos juntos construir um novo amanhã. Banrisul, nossa parceria faz a diferença. Banrisul e você, essa parceria realmente faz a diferença. E lembro também do meu parceiro, o professor Leandro Brandão. Leandro Brandão está me cobrando aí que eu tenho que voltar a treinar, mas ainda as coisas não se ajustaram aí que permitiram, né, destinar um tempo. Mas, de qualquer maneira, assim que der, eu volto lá para o CT Crossfire 21. CT Crossfire 21, que inclusive... você pode mandar um WhatsApp, combinar com o professor Leandro Brandão, o WhatsApp aí está, 99214-0889, 99214-0889, e você pode marcar uma aula experimental para saber todos os processos de treinamento, cross-training, crossfit, emagrecimento, recondicionamento físico, tudo lá no CT Crossfire 21, tá certo? Bom, deixa eu ver se alguém... Ederson Tasso está mandando um abraço para vocês. Aí é lá de Palmeira das Missões, o Ederson Tasso. Maria Carolina de Melo. Matheus pediu para eu comentar também. O público feminino está bem, hein? Tá bem na foto aí, Matheus. Beleza. Alexandro Santos Oliveira. O Sarará tem que estar nos grupos de treino também. Quem é o Sarará? O Matheus Sarará, né? O Matheus Sarará. Mas tem que tirar esse apelido dele, né? Você acha? Eu acho que deixa legal. Tudo bem, mas imagina... Matheus tem um monte. Mas não, tem um monte, realmente, mas ele deve ter um sobrenome, que nem o Mateuzinho. Né? Para mim tinha que ser Mateuzinho. E o Tonhão. O Matheus é o Tonhão. Porque Matheus, realmente... É um nome, não é que seja... é um nome popular e bonito, não é? Porque tu está no programa que eu estou elogiando. Eu concordo. Já que esse monte de mulher está elogiando, vou elogiar também aqui. É um nome bonito. Matheus... Não, para um pouquinho. Eu, quando muito, eu tenho o elogio da minha mulher aqui no programa. Elas estão sendo pagas, eu estou oferecendo. Não, pode ser. Não, mas tu já fez eu ganhar a noite também com aquele introito que tu fizeste aí, dos cabelos grisalhos. Tá? Já me serve. Mas o Matheus, ele deve ter um sobrenome. Matheus, senão vai ficar o Sarará para lá, Sarará para cá. Bate Tonhão, né? Também. Mas o Sarará é pior, porque daqui a pouco vem um mimimi aí de racismo, não sei o quê. Que hoje está muito em voga isso, né? Muito. Deixa eu ver quem é mais aqui. Hugo Larroque, bancada de peso, hein? Na escuta dos irmãos de microfone. Estamos mal. Peso, estamos tudo Esse foi um elogio para mim, então. Tá bom. 100% algodão aí, Hugo Larroque. Maravilha. Bom, vamos falar dos jogos aí do meio de semana agora. A gente tem a escalação, o Grêmio joga primeiro, joga amanhã, contra o Bahia, aqui na Arena, em Porto Alegre. E essa aí deve ser a escalação do Grêmio. O Jeromel
que foi tema hoje de debate, pelo menos na Rádio Grenal, eu ouvi, continua em recuperação, né? Aquela lesão muscular dele não foi tão simples. Vitor Ferraz, Rodrigues, Tonhão, né? o goleiro Vanderlei, claro, Kahneman e o Diogo Barbosa. O Diogo Barbosa parece que realmente virou titular do Renato, né? A gente não vê... tem- Muito não vê também mais pela vindo. falta de futebol do Cortez, talvez. Pois é. Eu gosto muito do Cortez com o PP. Eu acho que eles ainda casam melhor. Para né, mim, do o que Diogo Barbosa ainda não convenceu. não mostrou. Para mim ainda. Não, no Grêmio. No Grêmio. Eu tenho comparado aqui, assim, eu vejo nele qualidades técnicas, tá? E não estou comparando as qualidades técnicas, mas assim o estilo do que tem nos dois times. É o Moisés e o Wendel no Internacional e o Bruno Cortez e o Diogo Barbosa no Grêmio, né? Uns são muito técnicos, mas são meio, como eu digo assim, meio jogador bibelô, né? Que tu não conta numa dividida, num negócio. E tu já tem o Bruno Cortez e o Moisés, que são um jogador mais porrada. Chega junto. Mas fora isso, eu ainda vejo nos jogos que o Diogo Barbosa ainda não conseguiu um entrosamento de jogada com o PP, como se esperava, inclusive, de um jogador com a qualidade técnica do Diogo Barbosa. PP que pode fazer sua despedida. Aliás, começa a série despedida de PP, né? que Qualquer já jogo era pode para ter ser. sido no último jogo, né? Pois Tudo é. mais. E agora tem mais uma questão de 20% de ficar com o Grêmio numa futura negociação. Isso. Do PP, Baixaria que o valor final da compra, mas subiria 20% para uma futura venda. Agora tem o seguinte detalhe, a janela para lá fecha 4 de fevereiro. 4 de fevereiro. Um Então, dia depois da final da ida da final da Copa do Brasil. Então, provavelmente seja esse o jogo de despedida do PP. Porque as outras propostas que se noticiam aí não sensibilizam, pelo menos financeiramente. E hoje teve burburinho nas redes do Jean-Pierre no Ajax, né? Pois é, mas esse eu acho que vai ficar mais um pouco ainda. Também acho. Vai. E continua o meio-campo, não joga o Lucas Silva, né, que foi titular no jogo contra o São Paulo. Volta o meio-campo com meio-campo mais leve, mais condutor, com Marcelo Henrique, Matheus Henrique e o Darlan, Jean-Pierre. E na frente é o time do Grêmio, né? Alisson, já bem recuperado, inclusive deve estar bem melhor no condicionamento físico também, aguentar os 90 minutos. Diego Souza e o PP. Acho que dá para fazer uma frente legal com o Bahia, né? Acho que não tem muita dúvida nessa equipe do Grêmio, né? Eu acho que essa é a equipe ofensiva do Grêmio. Acho que o Grêmio você apresentou... tirando o Lucas Silva, né? Para quem diz que o Grêmio do Renato só tem um jeito de jogar, ou só joga de uma forma, acho que o jogo contra o São Paulo nos mostrou que há um outro jeito de jogar. Goste ou não, vai de cada um, dá certo, dá errado, jogou pelo regulamento. Mas eu acho que o Grêmio ofensivo é com o Matheus Henrique e o Darlan jogando com os dois pontos também, com o Alisson, com o PP, Diego Souza e Jean-Pierre. Acho que quando vem com o Lucas Silva, Cortez na lateral esquerda, o time já começa Tassiano. a ficar... aí já começa a ficar um pouco mais defensivo a equipe do mas Grêmio. são as opções, né? São as Ele é opções. útil, ele não é para ser titular. Com essa mas... questão do Orihuela, que não se define, Que é interessante, né? Porque ele se representou com o grupo mesmo, não tendo mais vínculo Bateu com o o pé Grêmio. e eu quero Ele ficar. se representou com o grupo ontem. porque o Cruzeiro não quer o jogador. O Cruzeiro não tem condições financeiras de arcar com o salário dele, né? Pois é. Então, o Orihuela está no limbo. É uma coisa impressionante. Mas e também vai disputar uma final de Copa do Brasil, vai voltar para o Cruzeiro, vai disputar uma Série B e ficar a cabeça do jogador ficar no grupo do Grêmio. Eu acredito que ele queira ficar no Grêmio. Mas aquilo que tinha sido acertado entre Grêmio e Cruzeiro, o Cruzeiro depois rompeu, né? E aí queria valor a mais. Que é interessante, porque se o Cruzeiro não tem dinheiro para pagar o Orejuela, ia ganhar um valor com o Grêmio, né? É interessante, estranho observar esse pé atrás que colocou o Cruzeiro para mudar um pouquinho a... E o olho grande lá do Cruzeiro. O Grêmio tem dinheiro, está vendendo bem, vamos que eles vão pagar. Vão ficar sem mas ninguém. Não sei se o Grêmio vai aceitar pagar ainda. Pelo visto, não. Eu acho que não também. Ainda mais que o Wanderson surgiu bem, né? Bem. Tá certo que foi só uma amostragem contra o Atlético Goianiense, mas o Wanderson fez um bom jogo e daqui a pouco pode ser alternativa, né? E sem falar no Léo Gomes, que só Deus sabe quando volta. Esteve no banco São Paulo também, o Wanderson.
Não, eu acredito que agora os empresários vão entrar realmente forte na negociação para pressionar tanto o Cruzeiro a reduzir o valor e o Grêmio daqui a pouco dá uma ajustada aí. Até porque é isso, ou o Orejuela fica parado até meados de março, né? É péssimo para o jogador. Ó, tava faltando o Sérgio Luiz Rite Moreira lá de Caçador, né? Tá aqui dando boa noite. Fernando de Prímio. O Fernando de Prímio tem que vir Tem que vir. quinta-feira. Quinta-feira, já fica o convite aqui. Ô Fernando, vem para falar. Tu vai ter o jogo contra o Bahia, né, Fernando? Não vai dar zebra, né? Então vem aqui na quinta-feira. Tá? Deixa eu ver quem mais que está conosco aqui. O Alexandre Oliveira fala que o Ipiranga está na briga com o empate de ontem do Paysandu com o Londrina. Só que o Ipiranga está muito atrás. O Ipiranga está em último no grupo, né, da Série C, no seu grupo. O Remo e o Paysandu estão com 7, né? Então, e o próximo jogo do Ipiranga, se não me falha a memória, é contra o Londrina. Deixa eu ver uma coisa aqui que eu já digo para vocês. Série C, onde é que está aqui? Série C do Campeonato Brasileiro. Londrina. O grupo D, né? Isso. Grupo D, que é, o Ipiranga hoje está 4 jogos para todo mundo, portanto, são 4 clubes por grupo. Pega o Londrina lá no Café. E o Ipiranga está só com 3 pontos. Né? O Londrina está na frente com 5 e os 2 lá do Pará, o Remo e o Paysandu, estão com 7 pontos. 7 pontos. Então, vai ter obrigatoriamente que o Ipiranga vencer o Londrina. O jogo é domingo, lá no Estádio do Café, em Londrina. E depois, na última rodada, o Ipiranga recebe o Paysandu em casa. Né? Então, no melhor dos mundos, o Paysandu pode subir já nessa próxima rodada, né? Se o Paysandu ganha o seu jogo, vai a 10. Se o Ipiranga ganhar, fica com 6. E daí o Ipiranga recebe na última rodada o Paysandu já classificado. Tem que torcer aqui, talvez por um empatezinho do Remo com o Paysandu lá no Clássico, né? Paysandu e Remo. E vitória do Ipiranga sobre o Londrina. Vai ter que ganhar lá, né? Não tem outro jeito. Esse é obrigatório, sem dúvida alguma. Né? O Antônio Neto está dizendo, linda camiseta do Grêmio Esportivo Bagé, que é aquela lá, né? É o Jalde Negro. Meu clube de coração, hein? Adotado. Meu avô, Bagé? Família toda de Bagé. Clube adotado, tem camisa em casa lá. É a camisa do Penharol, né? Aliás, por falar em Penharol, ontem eu estava citando o meu sogro aqui sobre meu sogro uruguaio, que é torcedor do Nacional, sobre as questões do D'Alessandro, né? E aí nós falamos aqui, Luiz, da ligação com o Rubem Paz e com o Hugo de Leon, tá? E aí ele estava esclarecendo aqui, inclusive saiu no jornal hoje lá, né? Ele diz aqui, o Recoba, que também vem sempre no lance de craque, é muito amigo do D'Alessandro, tá? Assumiu como assessor ou gerente de futebol do Nacional, né? Junto com outros jogadores. Tá? E o Recoba convenceu o D'Alessandro para ir para o Nacional. E me disse o meu sogro, o Esteban Lebed, que se falou no Penharol ainda também o ano passado, porque o Forlan voltaria a treinar o Penharol, que também jogou aqui com o D'Alessandro, inclusive, e que por isso se cogitou do Penharol. Mas está lá, o D'Alessandro já... Também não pode jogar, né? Porque a temporada... Só em março. Só em março. É uma coisa estranha esse tal de futebol, meu amigo. É uma coisa complicada. Vamos passar para o jogo do Internacional, então, na quinta-feira. Escalação do... Já está confirmado o Internacional, assim? O Abel, será que já... Com 2 dias de tem uma ideia, né? Eu acho que o principal ponto ali é o Yuri Alberto, né? Porque não vai ter a presença do Thiago Galhardo. Mas acho que o Inter deve ir com força máxima, né? Não tem... Marcelo Lomba volta ao gol. Volta. O Rodinei, Rodrigo Moledo, que também está voltando. Cuesta, Moisés, Dourado, Edenilson e Praxedes. Olha aí, ó. Parece que o Praxedes agora vai
sendo fixado como titular. Citado pelo Abel Braga como uma das peças mais importantes desse time, né? O Caio Vidal, que é outro também promovido pelo Abel, e o Uri Alberto. O Internacional, algum tempo atrás, teve um tal de vestibular de centroavantes. Não sei se vocês vão lembrar, os mais novos não lembram disso, mas era o Washington, eram 3 ou 4 centroavantes também, um tal de vestibular de centroavante. O Internacional agora está de novo com isso, porque tem o Yuri Alberto, tem o Abel Hernandes, o Leandro Fernandes, o próprio Galhardo, Guerreiro ainda voltando. Guerreiro, E o Patrick. E o Thiago Galhardo? Está suspenso. Está suspenso. Terceiro cartão amarelo. Uhum. Que é uma suspensão bem estranha. Contra o Ceará, né? Contra o Ceará. Bem estranha. Olha só que coincidência. O Thiago Galhardo, depois que voltou da seleção, tem uns negócios meio estranhos, né? Pois é. Aquele pênalti que ele inventou do jeito de bater contra o América lá. Pois é. Eu nunca vi um negócio desse. O time faz um gol no último segundo da partida, bota o moral lá em cima, cheio de tesão todo mundo. Bota o moral lá embaixo do adversário. Perfeita observação, Matheus. O adversário foi lá pro garrão. Tá? Aí, primeiro pênalti, o jogo mais importante, voltando da seleção. Aí ele faz uma invenção. E ele não havia perdido pênaltis, né? E nunca tinha batido daquele jeito também. Sim. Se dissesse, não, ele bateu como ele bate sempre. O Alessandro perdeu pênalti, outros. Mas não, ele nunca tinha batido daquele jeito, com aquele pulinho de gato na frente da bola. Nunca vi aquilo. E teve outro ponto também, acho que fechou o ano do Thiago Galhardo, que não estava numa fase tão boa assim com a torcida, depois desses pênaltis. Foi que deu bastante burburinho, foi que no último jogo ele dedicou a vitória para o presidente Marcelo Medeiros, né? E aí a torcida ficou surpresa, porque a torcida do Inter já não estava satisfeita, tinha até contas que contavam quantos dias faltavam para terminar a gestão do Marcelo Medeiros, e aí vai lá o artilheiro da equipe e dedica a vitória para o presidente que está saindo. Claro que eles têm ligação, enfim, ele chegou na gestão do Marcelo Medeiros, mas acho que fechou com chave, assim, o ano do Thiago Galhardo. Quem sabe ele disse, o D'Alessandro está indo embora, eu preciso de uma liderança, eu sou seleção aqui, mais ninguém é seleção. Agora eu assumi a liderança, né? Vou me meter na política. Mas, olha, está mais perto de ele ir para baixo do que querer ser líder disso. Não, inverteu. A seleção realmente não mexeu para o bem a cabeça do Thiago Galhardo, pelo jeito. E só para terminar, o time do Internacional, o eterno Patrick, pelo lado esquerdo, né? Entra treinador, sai treinador, vem vice de futebol, sabe? Patrick vai lá para o outro lado do mundo, não vai mais na negociação. Tá aí o Patrick de no Boca. Né? Que coisa. O Douglas Sausen. Rogério, eu acho que a informação sobre o Dali seria se a chapa que perdeu no Peñarol ia ser o Aguirre, o técnico da chapa. Não sei, eu sabia, era, como disse o meu jogo, do Forlan. Mas, enfim, né? O Alexandre Santos Oliveira está dizendo seleção para carregar bolsas. Porque o Thiago Galhardo só treinou. Só carregou bolsa, não teve nada além disso. Bom, nós estamos chegando ao final do programa. Quero agradecer muito, mais uma vez, a presença do Matheus Schenck. Tudo certo lá com o SBT? Tudo certo com o SBT. Inclusive, daqui a pouquinho começa a transmissão exclusiva em TV aberta, né? River Plate Palmeiras, 9h15 da noite. E você também pode acompanhar mais de Matheus Schenck no YouTube. Nonsense Football, ache lá. Muito bom o canal. Tá aí, tá certo, Matheus. Grande abraço. Valeu. Charlie Veloso, obrigado pela presença. Venha sempre. Tá tudo certo lá com o vestiário? Tudo certo com o vestiário. Daqui a pouco vamos estar de volta em fevereiro. Um mês todo de férias, hein? Que maravilha. Muito planejamento aí. Novo horário, nova faixa horária. A gente vai estar lá falando nesse modo aí de futebol dentro do vestiário, invadir aí a rede social. Muito legal, muito legal. E lá com Esportes ao Vivo, com a EAV. Exatamente, com a EAV. Do meu amigo, meu irmão, Paulo Medeiros. Exatamente, estaremos lá. Grande.
Paulo Ticão, era assim que era Minha conhecido, Nossa né? Senhora. Na época da TV Acho que Gaúcha da podemos RBS. encerrar, né? Dá pra encerrar. Então é depois isso, dessa. pessoal. Eu só quero frisar que eu não conhecia. Entreguei Não o conhecia apelido do esse Paulo nome. Medeiros agora. Muito bem. Fica a dúvida do porquê, né? Mas deixa pra lá. Heloísa Bordim, hasta amanhã. Até amanhã. Tá bom, muito obrigado. Muito obrigado pela sua audiência. Fiquem agora com o Cadu Oliveira e o Dois Toques, que está chegando. Voltamos amanhã com o Virando o Jogo, 8h15 da noite. Tchau, obrigado. Virando o Jogo, oferecimento Banrisul, aqui é a nossa casa e nela nossa parceria faz a diferença. Banrisul e Fê Comércio Sesc Senac, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado.